Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre processos de propagação do calor. Essa aula é a nível de segundo ano do ensino médio. Basicamente, vamos entender o que é o calor. A título de revisão, o calor é a energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Ou seja, é a energia térmica, mas ela precisa estar em trânsito, ou seja, ela precisa estar passando de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Que é o caracterizado pelas temperaturas diferentes. Então, quando a gente coloca esse termo, temperaturas diferentes, o que é que traz embutida nessa ideia, né? Nesse termo? A ideia de que o calor ele deixa de ser propagado, né? Ele deixa de ser transmitido, a partir do momento em que os dois corpos ficam em contato, né? Em equilíbrio térmico, certo? O que implica dizer que eles atingem a mesma temperatura. Então, quando dois corpos em contato, ou a gente vai ver aqui, né, como o calor se propaga, a partir do momento em que o corpo mais quente transferir calor para o corpo mais frio, naturalmente chegará um momento em que os dois atingirão a mesma temperatura. Neste momento, estabelece-se o equilíbrio térmico e, portanto, o calor deixa de estar em trânsito. A energia térmica não se transfere mais. O calor nós medimos, né, essa energia em Joule, na unidade do Sistema Internacional de Unidades. Nós temos o Joule e nós temos uma unidade que é usual. A gente usa ela muitas vezes, que é a caloria. Observe que a escrita do Joule é com letra maiúscula, letra J maiúscula, e as três letrinhas da caloria é em letras minúsculas. Vamos lembrar que é dessa forma em virtude de Joule ter sido um cientista, né? No caso, a unidade homenageia o cientista, e, portanto, a letra que a representa tem que ser maiúscula. Enquanto que o caloria, como não representa homenagem a cientistas, a personalidades, é toda ela escrita em letra minúscula. Mas a conversão de uma e outra está aí no quadrinho amarelo, que você vê na tela. Uma caloria é igual a 4,186 Joule. Nos problemas, né, do cotidiano que a gente resolve, geralmente a gente pode aproximar este valor para 4 joules, para 4,1 joules, certo? Ou 4,2 joules. Então esse valor é um valor mais preciso. Mas como se dá o trânsito de calor entre os corpos? A gente acabou de ver que o calor é a energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Mas como se dá essa transmissão? Como se dá esse processo de propagação de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio? Existem três processos básicos de propagação do calor: a condução, a irradiação e a convecção. Vejamos primeiro a irradiação. A irradiação é a propagação de calor na qual a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Este tipo de calor é o calor do Sol. Observe que nós estamos a uma distância considerável
do Sol. Mas, ainda assim, nós sentimos o seu calor. E nós não estamos em contato direto com o Sol, mas ainda assim nós sentimos o calor e a luz que ele transmite todo dia, 24 horas. Isso é decorrente das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol à distância. Portanto, este processo de transmissão à distância de calor nós chamamos como irradiação. Então, está aí o nosso exemplo, o Sol. Mas, por exemplo, o fogo também transmite calor por irradiação, através de ondas infravermelhas do espectro eletromagnético. Agora vejamos a condução. A condução é a propagação de calor na qual a energia térmica se transmite de partícula para partícula. Isso subtende, haver um contato entre partículas, de forma que a energia térmica se transmita de uma partícula a outra. Mas vale ressaltar que não existe transmissão de matéria, certo? O que existe é apenas a transmissão de energia térmica, de calor, entre uma partícula e outra. Mas uma partícula não sai do seu lugar. Então essa é a ideia fundamental da condução. Aí no modelo que você está vendo aí na tela, traduz um pouco, ilustra um pouco do que a gente está querendo dizer com isso. A seta em amarelo é o sentido do fluxo de calor, ou seja, na sua tela, da esquerda para a direita. A extremidade mais quente, portanto com uma temperatura maior, tem uma agitação térmica maior. Essa agitação se propaga para a extremidade mais fria do corpo, que tem uma agitação térmica menor. Mas as partículas que estão no seu lado esquerdo não vão para o lado, não se aglomeram para o lado direito. Apenas a agitação se transmite. Mas a matéria que está deste lado não se transfere para esse lado, apenas um movimento de agitação. Isso é a condução. E por último, nós temos um processo de convecção, onde a energia térmica se transmite mediante o transporte de matéria. Aí sim, nós temos o transporte de matéria que vai de um lado para outro, que vai da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. Então a diferença entre convecção e condução é exatamente o transporte de matéria e o não transporte de matéria. Na convecção, a matéria quente se transporta, digamos assim, se muda para extremidades mais frias. Ao passo que na condução, apenas a energia se transmite. As partículas continuam nos seus lugares. Então, como exemplo mais claro, nós temos aí que nós temos na nossa cozinha todo dia, Quando nós vamos ferver uma água, você percebe que a região aqui próxima à chama fica mais quente, ao passo que as extremidades aqui mais longe, da chama, a porção de água mais longe da chama, fica fria. A tendência da matéria quente, é ocupar o espaço da matéria fria. Então, portanto, essa massa de água que fica na parte de baixo da panela sobe para ocupar aqui a parte de cima. E, por sua vez, a parte de cima aqui, que é mais fria, desce. Então, fazendo aqui essa corrente, de forma que o calor se espalhe por toda a extensão
da matéria. Então, sempre que nós fervemos um café, isso também acontece. As regiões mais próximas da chama, elas se esquentam mais e sobem. A parte mais fria, por sua vez, desce, formando o que nós chamamos de correntes de convecção. Isso também acontece no ar. O ar mais quente aqui da superfície tende a subir e o ar mais frio tende a descer, formando os processos de vento, que nós conhecemos tão bem, e processos de chuva, que também conhecemos tão bem. Certo? Então, no vídeo de hoje, nós vimos os 3 processos de transmissão de calor. O processo de irradiação, que ocorre à distância através de ondas eletromagnéticas. O processo de condução, onde existe um contato partícula com partícula, mas eles não saem do lugar, e sim apenas a energia térmica se transmite de partícula para partícula. E, por último, o transporte de calor associado ao transporte de matéria, ao movimento da matéria, que nós chamamos de convecção. E aí o exemplo da panela no fogo. Com base nisso, no link da descrição deste vídeo, você tem a lista de exercícios para você imprimir, treinar e resolver em casa. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like e se inscrever para receber mais aulas. Então, bons estudos!